Hoje, dia 15 do mês de agosto, último dia do prazo para registrar candidaturas. Hoje, amanhã, dia 16, pontapé inicial, campanha eleitoral. Segunda quinzena de agosto, o mês todo de setembro. São 45 dias de campanha eleitoral. Um momento tão aguardado, né, pelos políticos, porque a partir de agora, amanhã especificamente, eles poderão fazer aquilo que estão aguardando, ou seja, buscar, pedir o seu voto, ganhar, né, convencer o eleitor. Então são 45 dias, parece um prazo curto de tempo, mas tempo, tenho certeza, suficiente para que você preste atenção nas propostas, naquilo que será apresentado, buscar conhecimento sobre o seu candidato ou possível candidato ou candidata, né? Para que tenha a certeza de que está fazendo o bem para o coletivo no dia das eleições, lá no 6 do mês de outubro. Então, campanha eleitoral, último prazo hoje, dia 15. Claro que ainda temos algumas ações de movimento eleitoral a partir de agora. Dia 30 começa a propaganda, né, eleitoral gratuita no rádio e na TV. Até o dia 15 de setembro ainda se pode fazer a substituição ou substituições de candidaturas. Então são situações, né, de prazos legais, legislação eleitoral que ainda precisam ser cumpridos até o dia 6 de outubro, dia da eleição. Mas, de qualquer forma, hoje, né, data limite, registrar candidaturas, campanha eleitoral a partir de amanhã. Então agora, né, vamos aguardar o que vem dos candidatos e das candidatas ao nosso encontro, cidadãos comuns, eleitores, para que possamos, né, decidir sobre o nosso voto. Porque existe um percentual, né, que é um percentual bem menor daqueles eleitores que já têm, né, o seu voto definido por uma questão partidária, por uma questão familiar, ou porque já realmente tem a sua escolha encaminhada, mas é o percentual o menor. A maioria ainda do eleitorado não decidiu, né, pelo seu voto, não se decidiu ainda pela candidatura a ser, né, confirmada. E é exatamente nesse percentual de maioria que os candidatos e as candidatas vão focar os seus trabalhos e as suas propostas. Então é um momento importante de prestar muita atenção para que lá no mês de outubro você possa fazer a melhor escolha, tá certo? Mas hoje, prazo, dia 15, registros de candidaturas, legislação eleitoral. Outro assunto que está me chamando a atenção no dia de hoje, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, deputado federal catarinense, o Rafael Pezente, do MDB, ele está defendendo na CCJ, lá na Câmara Federal, e ele já tem uma opinião formada de que a maioria em relação aos números necessários para que esse projeto de lei possa ir para a votação em plenário, e ele também já está otimista em relação ao número necessário de deputados que votarão a favor no que diz respeito à redistribuição do número de cadeiras na Câmara Federal. Isso é uma questão constitucional, que, aliás, não se faz isso há mais de 30 anos, né? Uma redistribuição. Não é um acréscimo ou um aumento no número de cadeiras na Câmara Federal. Hoje são 513 deputados federais. É exatamente uma redistribuição em relação às questões proporcionais. Por exemplo, Santa Catarina, para eleger um deputado federal, precisa de 475 mil votos. Elege um deputado federal. Lá em Roraima, por exemplo, vamos lá para Roraima, para eleger um deputado federal, são necessários 79 mil votos.
Aqui em Santa Catarina, 475 mil votos, um deputado federal. Lá em Roraima, 79 mil votos, um deputado. Então existe uma diferença, uma discrepância muito grande em relação a isso. Então, exatamente esse projeto de lei que está lá na CCJ prevê essa redistribuição. Santa Catarina e o Paraná são os estados que mais terão acréscimo no número de cadeiras na Câmara Federal. Santa Catarina vai ganhar 4 novos deputados federais. O Pará da mesma forma. Outros 5 estados da federação também terão acréscimo no número de cadeiras. 7 estados do Brasil, né, terão redução no número de cadeiras na Câmara Federal. Aqui na região sul do Brasil, o Paraná mantém o mesmo número de cadeiras, o Rio Grande do Sul diminui 2 deputados federais e Santa Catarina acresce 4 deputados federais. Repito, não aumenta o número de vagas na Câmara Federal. Continuam 513 deputados. Haverá uma redistribuição de maneira proporcional. E Santa Catarina vai ganhar 4 novos deputados federais. Para as próximas eleições, obviamente, projeta na CCJ. O deputado Rafael Pezente, de Santa Catarina, do MDB, está defendendo. Diz que já tem o número de votos suficientes para levar para plenário, para votação e aprovação. Para o Estado, muito importante a situação. São mais de, um acréscimo agora também de questão orçamentária, financeira, de emendas, por exemplo, são mais meio bilhão de reais em emendas por ano, com mais 4 deputados federais. Meio bilhão de reais em emendas por ano, com mais 4 deputados federais. Então são números impactantes e essa redistribuição precisa ser realizada. Mais de 3 décadas aguardada que não acontece, de acordo com os números do próprio último censo, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então é uma ação política importante que nos diz respeito, que nós precisamos estar atentos, e o deputado catarinense, o Pezente, lá do MDB, está tratando disso, é um dos grandes defensores. E Santa Catarina vai ganhar mais 4 deputados federais, o que é muito importante em termos de representatividade, as questões proporcionais, para que tenhamos, no mínimo, uma situação igualitária de forma proporcional com os demais estados da federação. Então vamos aguardar. Já está lá na Comissão de Constituição e Justiça e vamos estar atentos aos próximos passos.